Boa noite, igreja. Boa noite e um bom domingo aí para vocês. Nesse final de domingo, eu creio que foi um domingo abençoado, que você teve a oportunidade de participar do culto dessa manhã. Mas agora nós vamos novamente trazer uma palavra que venha nos edificar, que venha trazer alegria de nós sabermos que tem um Deus que está cuidando de nós. Eu gostaria de dar, de certa maneira, uma continuidade àquilo que nós falamos ali na quarta-feira, no culto de quarta-feira, quando nós dissemos e explicamos que nós somos mais do que vencedores, e nós realmente, como a igreja do Senhor Jesus Cristo, nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores porque Ele venceu primeiro. E Ele nos deu a condição de, a partir da vitória dEle, nós também passarmos a ser vitoriosos. Nós estamos vivendo essa oportunidade da vitória. Nós não estamos partindo para conquistar uma vitória. Nós já estamos partindo de uma vitória conquistada. A vitória foi conquistada por Jesus na cruz do Calvário. Ali foi a grande vitória, a vitória da humanidade. Todos nós, de uma única vez, fomos todos abençoados por uma obra realizada há mais de 2000 anos atrás. É coisa maravilhosa aos nossos olhos, né? Então, isso é o poder desse Deus criador do universo. Esse universo que o homem ainda está tentando descobrir, tantas coisas que ele não consegue ainda identificar, por mais que o conhecimento humano tenha crescido, mas o homem ainda vai ter de crescer muito. Na verdade, não vai conseguir nunca ter essa sabedoria do Deus que criou todas as coisas. Um grande exemplo disso é o próprio corpo humano. O homem agora, e que nós temos acompanhado de alguma maneira, essa busca por uma vacina para esse mal que está aí no mundo, que nós sabemos que não vem de Deus, porque Deus é bom em todo tempo, Deus é bom, mas esse mal que está no mundo, o organismo ele tem de reagir de tantas formas. A cada teste que se faça de uma vacina, vê que o anticorpo funciona de uma maneira, de outra, o próprio homem ele vai começando a descobrir coisas que até agora ele não tinha conhecimento. Mas o Senhor tem permitido que o homem cresça nesse conhecimento, até para entender que há um Deus muito maior, muito grandioso, e que essa compreensão humana, esse conhecimento humano, nunca vai se aproximar do conhecimento e da potência, do poder do Deus a quem nós servimos. Então, o título dessa mensagem é Jesus levou sobre si. Ele levou sobre si. Por que ele levou sobre si? Naquela cruz do Calvário, ele se permitiu que fosse lançado sobre ele todas as mazelas da humanidade, todos os pecados, tudo aquilo que traz peso, que traz prejuízo para a humanidade, toda a maldição foi lançada sobre ele. Mas ele permitiu que isso acontecesse, ainda que ele, quando veio habitar entre nós, como um homem normal, como cada um de nós, gerado no ventre de Maria, de uma mulher também normal, sem nada de especial, mas aprove ao Senhor ir lá na Galileia escolher aquela menina para que ela gerasse o próprio Filho de Deus. É coisa maravilhosa, mas isso é poder de Deus, é decisão de Deus. Deus estabeleceu que seria feito dessa maneira. Para quê? Para corrigir o erro que o próprio homem tinha trazido através do pecado. E Jesus, de certa maneira, em determinado momento, nós sabemos disso, lá no Getsêmani, algumas horas antes dele ir para a cruz, e na presciência dele como Deus,
ele sabia o que ele ia passar, e ele tentou até dizer que ele não iria, quando ele falou, Pai, passa de mim esse cálice. Ele estava entendendo perfeitamente tudo aquilo que ele ia passar na cruz do Calvário, isso que eu estava falando. Ele admitiu, ele deixou que fosse lançado sobre ele. E então, ele chegou a tentar dizer que não, e o Pai o fez lembrar. Isso é suposição minha, eu estou imaginando aqui, antes de Jesus descer como Filho de Deus, teve uma reunião entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que sempre trabalham em unidade. E nessa reunião, supostamente, entendo o que eu estou dizendo, eles se reuniram, filho, eu tentei, mas não encontrei ninguém para entrar nessa brecha. Nenhum homem que pudesse realmente reparar tudo aquilo que o próprio homem perdeu. Mas eu não consigo viver separado do homem. O homem é o ápice da minha criação. Eu o criei, eu amo o homem, por isso eu não posso viver distanciado dele. E Deus conversando, Deus Pai conversando com Jesus, o Filho, com o Espírito Santo, disse, olha, não encontrei ninguém para entrar nessa brecha. Agora, meu filho, vai ter de ser você mesmo. Você vai descer em forma de homem e vai fazer a obra que precisa ser feita. E Jesus, naquele dia, quando ele disse, Pai, se possível, me livra dessa. E o pai deve ter, não, filho, tu não lembra da nossa reunião? Na reunião nós estabelecemos, seria assim, nós vamos ter de cumprir. E Jesus, em obediência, como sempre ele obedeceu ao Pai, ele diz, tá bem, Pai, que seja feita a tua vontade. Essa foi a vitória para cada um de nós. Foi quando Jesus, ele concordou em ir realmente realizar a obra que tinha sido já estabelecida. Vamos lá, em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 6. Filipenses, no capítulo 2, no versículo 6, diz assim, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Então, Jesus já tinha vindo, já tinha descido, já tinha vindo como homem, mas ele diz, pois ele subsistindo, isso é, ele não perdeu a essência que ele tinha de Deus. Quando a palavra nos diz que ele subsistindo em forma de Deus, ele tinha descido como homem, mas ele desceu também como Deus. Ele subsistindo, aleluia, em forma de Deus. Ele desceu com a natureza do próprio Deus. E eu me lembrei lá em Lucas no capítulo 1 de Lucas, e lá no versículo 39, depois nós vamos voltar a Filipenses. Marca aí na tua Bíblia ainda Filipenses, mas em Lucas, no capítulo 1, versículo 39, quando Maria foi visitar a Isabel. E diz assim a palavra, naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta, Isabel, a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Nós sabemos que Isabel estava ali gerando a João Batista, que também, como nós falamos, foi escolhido para ser aquele que ia abrir o caminho, que ia na frente. João Batista, o próprio Senhor Jesus Cristo mais tarde vem dizer que dos nascidos de mulher, aquele foi o maior profeta
mas ele ainda estava no ventre de Isabel. E ouvindo Isabel a saudação de Maria, a criança, quer dizer, João Batista, estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa. Por que aconteceu isso? Porque aquele que estava sendo gerado lá no ventre de Maria, quando Maria entrou ali na casa de Isabel, naquele momento, o Espírito de Deus, que estava agora dentro, gerando o Filho unigênito de Deus, Jesus Cristo, que estava sendo gerado no ventre de Maria. O próprio Espírito de Deus estava ali dentro. E quando Isabel identificou e percebeu também pelo Espírito que a Maria era aquela que estava gerando o Salvador, ela teve essa revelação maravilhosa. E continuando a ler em Lucas, no capítulo 1, e exclamou em alta voz, Isabel, bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. Evidentemente, fazendo referência ao Senhor Jesus Cristo. E ela continua no versículo 43. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Olha que revelação maravilhosa. Olha que coisa grandiosa. Como é que o Espírito Santo de Deus, já trabalhando ali, naquele ambiente, se revelando quem era que estava sendo gerado. Maria ainda não tinha falado com Isabel, ela não tinha falado com ninguém, além de José, evidentemente, seu esposo, mas ela saiu e ela foi para as montanhas se encontrar com Isabel, e ali, nesse encontro, houve a confirmação de quem estava sendo gerado no ventre de Maria. No versículo 44, diz assim, pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. E eu declaro também, nessa noite, na tua vida, que as palavras de bênção, de vitória, as promessas de Deus que já foram proferidas sobre a tua vida hão de se cumprir. Não volta atrás. Não acha que agora já está tudo perdido. Não. Existe um poder latente que está dentro de você. Essa palavra em que nós temos meditado, uma palavra que nos levanta, que nos coloca de pé diante de toda e qualquer dificuldade. Temos de continuar, de perseverar e ver aquilo que aconteceu. E a palavra de Deus, ela nos relata, e é a verdade, desse encontro maravilhoso entre Isabel e Maria, em que a gente percebe o poder desse Deus Todo-Poderoso agindo e confirmando, testificando o plano de Deus para a nossa salvação. Jesus, ele levou sobre si. Jesus levou sobre si. É maravilhoso. E lá voltando a Filipenses, que nós estamos lendo, no capítulo 2, no versículo 7. Vamos ler novamente o 7. Antes, a si mesmo, o próprio Jesus Cristo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Ele, assim como nós, viemos para servir. Ele assumiu a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. No plano de Deus, naquela reunião, suposta reunião, que eu imagino que tenha havido antes do Senhor Jesus Cristo descer como Filho de Deus, naquela reunião, ele veio como um homem
e ele foi reconhecido de forma humana. Era necessário que ele viesse dessa forma. E lá no versículo 8, estou lendo Filipenses capítulo 2, diz assim: a si mesmo ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Aleluia! Ele foi obediente. Você tem continuado a obedecer, não ao homem, não a uma religião, mas à palavra de Deus. Você tem se curvado, você tem se inclinado, você tem se deixado inspirar, levar por esses aconselhamentos. A palavra de Deus, e no outro dia, em uma pregação, eu falava sobre isso, e nós sabemos que está estabelecido assim, ela é como uma espada de dois gumes que penetra lá na divisão da alma com o espírito. É como se ela entrasse dentro de nós, como um escultor, para fazer uma escultura. Nós estamos sendo formados, nós estamos sendo a cada dia preparados, esculpidos, conforme a imagem e semelhança de Deus. O homem, ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Isso é um processo de continuidade, é um processo de ser santo. E cada um de nós que já recebemos ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, vocês sabem disso, nós somos santos. Santos porque nós fomos separados. Santos porque agora quem habita em nós é o Espírito Santo de Deus. Santo, mas nós temos de nos santificar. E a santificação é através da meditação da palavra de Deus. E lá no versículo 9 tem uma recompensa para o Senhor Jesus Cristo, quando diz: pelo que também Deus o exaltou. Jesus se humilhou, ele veio como homem, ele veio como servo, ele se humilhou, mas aí ele foi exaltado. Voltando ao versículo 9, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo nome. Há um nome acima de todo nome. Esse nome é poderoso. Ele é acima de pandemia. Esse nome é poderoso. É acima de toda escassez, de toda falta que você possa estar sentindo. Há um nome poderoso, que esse nome é um nome sobre todo. O inferno pode achar e ter nome disso, daquilo, botar dificuldade dessa forma, daquela forma, lançando tudo quanto é pensamento, notícia, de que, olha, a situação é mundial, a situação do Brasil, é por isso, é por aquilo. Existe um nome sobre todos os nomes. Acima de coronavírus, tem um nome muito maior. É o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome. Ele levou sobre si. Jesus levou sobre si. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá, rapidamente. E essa palavra que todos nós conhecemos, que está em Isaías, no capítulo 53. Isaías 53. Antes disso, eu gostaria de, novamente, nós enfatizarmos o que nós vínhamos falando, lá em Gálatas, no capítulo 3. Gálatas, no capítulo 3. Repare que nós estamos falando que Jesus admitiu. Jesus, ele levou sobre si. Ele concordou com o Pai. Tá bem, Pai, eu vou descer em obediência, eu vou cumprir o plano, eu vou cumprir aquilo que tu já estabeleceste, que ele, também como homem, mas também como Deus, ele sabia que haveria de cumprir. E lá em Gálatas, no capítulo 3, no versículo 13, Gálatas 3, 13, diz assim: Cristo nos resgatou. Cristo, Jesus, levou sobre si. Aleluia. Cristo nos resgatou. O que é o resgatar? Ele nos comprou, ele pagou um preço, um alto preço, preço de sangue. Ele nos resgatou. Como que ele nos resgatou? Da maldição da lei. Antes havia uma lei. Antes
havia estabelecido por uma religiosidade. O homem tentava, de todas as formas, com a sua própria força, com o seu próprio braço, tentar uma saída para toda aquela situação que a própria humanidade estava passando e criou por conta do pecado, por Adão ter se afastado, ter deixado de cumprir a ordem do Senhor, e nós sabemos disso, mas ele tinha que vir o segundo Adão. E o Senhor Deus, ele enviou o segundo Adão, o seu próprio filho. E aí, como nós estamos lendo, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Aleluia! Ele se fez maldição em nosso lugar. Jesus levou sobre si. Jesus levou sobre si, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeira. Ele foi pendurado em madeira, por amor a mim, por amor a você. Esse é o plano completo. O inferno, ele não entendeu nada, porque quando ele achou que a vitória dele tinha chegado, quando ele viu o próprio Filho de Deus pendurado naquela cruz do Calvário, mas ali estava a vitória. A vitória estava exatamente por aquela obra que estava sendo feita. Quando ele achava que ele tinha vencido o Filho de Deus, ele justamente, ali foi o momento em que o inferno perdeu. Simplesmente o inferno perdeu. Porque se você virar uma página para frente, ainda em Gálatas, no capítulo 4, no versículo 4, diz assim: vindo, porém, chegou o tempo, vindo, porém, a plenitude do tempo, o tempo certinho, o tempo kairos, o tempo de Deus, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, aleluia, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Aleluia, nós somos filhos, agora nós somos filhos. A obra completa, ela foi realizada. Jesus, ele levou sobre si para nos aliviar. Ele trocou o jugo dele, que é um jugo suave, por todo o jugo que estava sobre a humanidade, que está sobre a humanidade. Portanto, a cada momento que esse vídeo passar, que você ouça essa palavra, se você entregar a sua vida, se você receber, melhor dizendo, ao Senhor Jesus Cristo, com consciência, com profundidade de entendimento no teu coração, de que Ele é o Salvador, é o Senhor, o único, você também pode se tornar filho de Deus. Aleluia! Jesus levou sobre si. E nós já estamos caminhando para o fim. E aí olha o que diz em Isaías 53. Aleluia! Que é um texto maravilhoso, que traz exatamente esse entendimento de que Jesus, ele levou sobre si, ele concordou, ele deixou. Jesus, ele não morreu na cruz do Calvário, ele entregou o seu Espírito para que nós pudéssemos receber o Espírito Santo de Deus. Essa é a obra da cruz, essa é a obra maravilhosa. Ao terceiro dia, ele ressuscitou e ali ele venceu o inferno. Ele tomou a chave, a palavra nos garante, da morte e do inferno, da mão de Satanás. E ele os expôs publicamente à vergonha, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Isaías, no capítulo 53, versículo 3, era desprezado e o mais rejeitado
entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens esconde o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, no versículo 4 de Isaías 53, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Ele levou sobre si. Ele levou sobre si. Ele é que levou sobre si. Não foi o diabo, não. Foi plano do próprio Deus. Ele é que levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Toma posse nessa noite da tua cura, nós já fomos sarados. Não é que nós seremos sarados. Se você está com algum sintoma relativo a esse mal que está acontecendo, se você está se sentindo mal, com dor, com febre, seja o que for, claro, tem de procurar tomar os medicamentos que são indicados, mas antes de tomar, repreende isso na autoridade do nome de Jesus, declarando: olha, o Senhor Jesus, ele levou sobre si. O que ele levou sobre ele não pode mais estar sobre nós. Que você, nessa noite, seja curado por poder da obra da cruz, pelo sangue de Jesus, pelas pisaduras do Senhor Jesus Cristo. E eu declaro nessa noite a unção de cura sobre a tua vida. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por essa palavra, porque o Senhor Jesus Cristo, ele permitiu que fosse levado sobre ele todo mal, toda maldição, toda e qualquer tipo de enfermidade foi lançado sobre ele, e pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Nós tomamos posse nessa noite dessa cura, desse poder que emana de dentro para fora, do nosso espírito, do nosso homem interior, sarando totalmente o nosso homem exterior. Nós te agradecemos, pois oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Até a próxima. Que Deus abençoe.